Olá, pessoal, boa noite. Como estão hoje? Tá todo mundo bem? A Ninoca tá morrendo de frio, tá aqui no meu colo com um cobertorzinho. Deixa eu ver o que ela quer, que ela quer descer, eu acho. Vai lá, amor. Eu começo a falar aqui, a Nina fica doida, né? Ela começa a se agitar. Acho que ela acha que tem gente em casa dela, vai atrás dos brinquedos dela, faz aquela zona. É uma maravilha. Todas as vezes é uma maravilha. E aí, gente, hoje é o dia de falar sobre medos. O medo que a gente tem de tudo, né? Todo tipo de medo. Coloquei várias perguntas aí nas chamadas da live de hoje sobre medo de tomar decisão, medo de mudar alguma coisa, oportunidades na sua vida que você já perdeu porque você teve medo. Então dê um tempinho aí do pessoal pensar sobre as coisas que dão medo, certo? Boa noite todo mundo que tá chegando aí. Fiquem quentinhos, não sei se onde vocês estão tá frio. Aqui em Curitiba tá bem geladinho, aqui dentro de casa nem tanto, mas lá fora tá bem geladinho para todo mundo. Então vamos começar, gente, definindo o que é medo, tá? Para todo mundo partir do mesmo princípio. Ó, o que eu falei da gente? Só uma pausa, o que eu falei da Nina. Ninoca, ela começa a surtar com os brinquedos, ela não tem medo nenhum. Olha só, então medo é uma coisa que acontece a princípio na sua cabeça, certo? Olá, João, tudo bem? Boa noite. Acho que é a primeira vez que você participa, né? Eu não lembro de ter visto seu nome aqui nas outras lives. Seja muito bem-vindo. Então, o medo é uma coisa que começa. Fez a live com o filtro do Snap. Isso foi no perfil pessoal, Rob, não aqui. Aqui as coisas são mais profissionais. É que as músicas que eu vou ouvindo antes pra me animar ficam ali naquele lado, né? Então, gente, voltando ao nosso assunto do medo aqui. Então, o medo é uma coisa que se cria na nossa cabeça, né? Ela tem reações no nosso corpo, o medo tem reações no nosso corpo, mas ele começa na nossa cabeça. Por quê? Vai acontecer alguma coisa, ou a gente precisa tomar uma decisão, fazer alguma coisa, e a nossa mente começa a criar cenários. E quando a gente tem medo, esses cenários são muito ruins. A nossa mente começa a criar cenários pavorosos. Não vai dar certo, vou sentir dor, as pessoas vão rir de mim, eu vou sofrer, vai ser difícil. Então a gente esse cenário que a mente começa a criar é totalmente negativo. Então aí você começa a ficar com medo de fazer o que você precisa fazer, ou de fazer o que você quer fazer, porque você está com medo. Medo, a gente não pode, assim, medo e coragem, eles podem ser antônimos, assim, mas a coragem não necessariamente é a ausência de medo. A coragem é você fazer o que você quer fazer ou o que você precisa fazer apesar do medo. O medo existe, todo mundo sente medo. Qualquer ser humano, eu, você, qualquer pessoa tem medo, isso é normal, é parte da vida. E o medo pode ser muito bom. O medo te faz planejar, te faz se preparar melhor para o que você tem que fazer, te faz se precaver, assim, poxa, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que é seguro? Será que, né, aquela coisa que assim, você não vai andar, por exemplo, eu andar sozinha de noite naquela rua, que não sei o que, poxa, eu tenho medo, então eu não vou fazer isso, isso protege a minha vida, né? A gente sobrevive porque a gente vai lidando com o medo. Então, esse medo é um medo bom. Pensa lá que você tem que apresentar um negócio no trabalho, você vai ter uma reunião e você precisa apresentar um produto, um trabalho novo e você tá com medo. O que esse medo vai fazer? Vai fazer que você se prepare melhor, reveja a sua apresentação, os itens, os dados que você vai trazer. Então é uma coisa boa. O medo, a gente precisa colocar isso assim nos papéis certinhos, né? Não é uma coisa horrorosa. A gente precisa determinar o medo que bloqueia. O medo que paralisa. Esse medo é o medo ruim que a gente precisa dominar. Esse medo que trava a gente de fazer o que a gente quer fazer, de chegar nos nossos sonhos, de resolver a nossa vida, de desemperrar uma situação que você tá ali, você não tem coragem de fazer o que você precisa fazer. Então é desse medo que a gente vai falar. Desse medo que trava, esse medo que te impede de fazer o que você precisa fazer, certo? Então, assim, esse medo, inclusive, se ele começa a ficar muito grande, né? Se esse alarme dentro de você, tudo te dá medo, você tem medo das suas reações, medo das outras pessoas, medo do mundo, isso lá pra frente vira uma síndrome do pânico. Né? As pessoas que têm síndrome do pânico, elas têm excesso de medo, elas têm medo de tudo, têm medo de morrer, tudo vai ser muito perigoso para elas. Então, a gente precisa tomar muita conta
desse domínio que a gente tem sobre a nossa mente, sobre os medos que a gente tem, para que isso não escalone assim, e vire uma coisa sem controle, que a gente já se perca. E daí, né, só com psicólogo, psiquiatra, tratamento, remédio, né, que daí fica uma coisa pesada demais. Então, olha só, eu separei ali, quando eu mandei os... Boa noite, Crema, boa noite, Marcelo. Quando eu separei ali os temas no comecinho da live ali no Instagram, quando eu vou lançando as perguntas para atrair vocês, para vocês participarem, eu coloquei lá quantas oportunidades você perdeu porque você teve medo. Então eu pensei na seguinte situação: às vezes você poderia falar alguma coisa numa reunião ou num lugar que você poderia apresentar o seu trabalho, a tua ideia, o seu produto, vender alguma coisa, e você não fez por medo. Te faltou coragem de ir lá e falar. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Tenta traduzir aí no teu universo, na tua vida, o que você já deixou de fazer de, puxa, mas eu não falei. E daí aquela pessoa do seu lado falou muito parecido com o que você falou, levou todos os méritos e ficou com toda a vantagem, a oportunidade para ela, e você ficou lá quietinho no seu canto e não falou porque te faltou coragem, né? Você teve medo de falar e de se abrir, de participar. Pensa nessa situação, né? A primeira delas. Outra que eu coloquei, eu não lembro se eu coloquei, acho que foi um post, não foi nos stories lá, de relacionamento. Quantas vezes você se vê num relacionamento que você precisa falar o que você quer falar, você precisa perguntar, você precisa colocar pra fora o que você tá sentindo. A live da semana passada, que foi no Dia dos Namorados, foi sobre relacionamento, né? E eu falei, poxa, se você quer alguma coisa, se você precisa de alguma coisa, não gosta de alguma coisa, fala. Só que tem pessoas, às vezes, que têm medo de falar, de começar uma conversa sincera e honesta com a pessoa que você convive, com o seu parceiro, e daí você não fala e você fica engolindo aquilo, você fica remoendo, aquela coisa começa a crescer, e daí chega uma hora que você não tem mais controle sobre aquilo vira um problemão, uma coisa que não era para ser daquele tamanho. Se você tivesse tido a coragem de conversar antes, de se abrir e de falar com a pessoa que você precisa falar, tudo teria sido resolvido bem mais fácil. Isso também entra na parte de você ter medo de se abrir, de falar nos relacionamentos. Eu não digo nem só de parceiro, às vezes assim com seus irmãos, ou com pai, com mãe, sabe, com pessoa da família, alguém do trabalho. Você precisa conversar com seu chefe, você precisa se abrir e você tem medo da reação daquela pessoa, você tem medo do que vai acontecer. Então tem mais essa situação. Fora relacionamento aí, de relacionamento amoroso, de você ter um relacionamento que te faz mal, tanto por violência, por agressividade, por essa pessoa te bloquear, por coisas mais sérias assim, e você ter medo de sair, porque você tem medo do desconhecido, você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de poxa, como é que vai ser? Eu sei, com esse medo eu sei lidar, com essa situação eu sei lidar, mas como é que vai ser depois? Aí você trava, você não faz o que você precisava fazer nesse relacionamento, certo? Mais uma outra situação que eu pensei aqui é de quando a gente tem um sonho, a gente tem um plano, a gente quer fazer alguma coisa, quer, sei lá, abrir uma empresa, viajar, mudar, fazer alguma coisa, e você não faz porque você tem medo de tudo dar errado. E você acha que é possível. Geralmente as pessoas que são muito controladoras, que elas querem ter controle sobre tudo, elas querem tomar uma decisão, e daí que essa decisão tenha alguém assim embaixo que vai dar certo, que olha, você vai decidir, você se planejou, você tem todos os motivos para fazer o que você vai fazer, me tem que dar certo. Isso não existe. Esse controle das coisas é uma ilusão, não vai acontecer mesmo. Quando você toma uma decisão de mudar tanto o relacionamento ou de você falar com o teu chefe, qualquer coisa, você não tem controle do que vai acontecer com a outra pessoa, do que vai ter depois. E você precisa, para você poder começar a lidar com os seus medos, a primeira dica da noite de hoje é você ter autoconhecimento. Você saber a tua parte, porque dessa parte você tem controle. Você consegue dominar o que depende de você.
Então, o que eu vou falar, em que momento eu vou falar ou fazer o que eu vou fazer, como eu me preparei para isso, quais os possíveis cenários e o que eu vou fazer se acontecer isso, se acontecer A, B ou C ou D. E outra coisa, além no alto, mais assim, mais intrínseco de autoconhecimento, não só de você se planejar, de você, se você tem medo, você primeiro identificar quando você tem medo, em que situação você se vê com medo, com falta de coragem de fazer alguma coisa. Quando isso acontece, tentar identificar onde esse medo acontece em você. Você sente um arrepio, você fica suando, você começa a tremer, você fica todo... Onde no seu corpo acontece o medo? Isso é um autoconhecimento muito importante para você saber se dominar, você saber entender primeiro que o medo faz parte da vida, que é normal ter medo e que onde ele acontece em você. Então já trazer essa consciência para você dominar, nossa, eu tô suando, né? Quando eu fico com medo, quando eu fico nervoso, eu fico suando. Então a minha mão sua muito, meu pé sua, sei lá, tem gente que fica nervoso assim, né, pelo medo, ou eu paraliso, eu engata e eu não consigo falar. Acontece aqui, o meu medo acontece aqui. Ou eu fico sem ar, acontece aqui, né? Dá aquela coisa. Então, identificar onde esse medo acontece para você ver o que você pode fazer. Dependendo de tudo que acontece no seu corpo, quais ações que você pode ter sobre esse teu medo. Outra coisa que ainda é também de autoconhecimento, mas também já entra um pouco de você se planejar, de você se preparar para o que você precisa fazer, se é o caso de você tomar uma decisão, por exemplo, né? De você ter que fazer alguma coisa que você tá com medo. Primeiro, você analisar as possibilidades, você pensar sobre aquele assunto, você conversar com pessoas de confiança, né? Ter opiniões de pessoas confiáveis e você tentar medir tal, né? Então, poxa, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo, né? Eu acho que isso você já vai medindo, vai colocando ali, você se preparar. Se é o caso de você falar em público, você vender, você apresentar alguma coisa, isso te dá medo, ou você ir falar com alguém, falar com o chefe e se abrir, você se preparar, o que eu vou falar, qual é a minha intenção, qual que é o meu objetivo, você sabendo o que você quer com aquilo, tendo um objetivo claro, já te ajuda muito a enfrentar esse teu medo, né? Então, se alguém quiser colocar aí mais alguma situação de medo, eu fiquei pensando nessas aí, foram as que eu, sei lá, consegui imaginar de coisas que já aconteceram comigo, ou de pessoas próximas de mim, mas dentro dessa questão de você ter aquele medo que te trava, que você não vai, você tentar ver, tá, mas como que é, né? Pensar sobre a situação. Pensei mais uma coisa agora, a gente tem medo de dirigir, né? Ou medo de viajar de avião. Você pensar, sabe, poxa, vamos analisar a situação, vamos ver dados, vamos conversar com pessoas. E também tem mais uma coisa que você precisa começar a dominar, que é o seu pensamento, aquela voz que conversa com você, que no coaching é chamado de inimigo interno, quando entra nessa parte de você... desse medo que fica falando pra você o que é perigoso, o que é ruim, o que você tem que tomar cuidado, é você dominar esse teu pensamento e mudar a frase que vem pra você. Então, se o medo por exemplo, o Crema falando, eu tenho medo de estacionar. Qual é se é uma palavra que, poxa, vai dar errado, eu vou bater no carro. Se é isso que fica vendo na tua mente, tenta trocar. Não, eu vou prestar bastante atenção, eu vou fazer certinho, eu vou tentar mais uma vez. Né? Eu já treinei isso várias vezes. Como que eu posso melhorar nisso que eu vou fazer? Tá bom assim? Se eu fizer assim... Então você pensar nos todos os cenários que essa situação pode ter e você se preparar. E quando você for, você tá bem mais cheio de embasamento, né? No caso, para tomar uma atitude diante desse medo que você tem. Então, olha só, mais uma coisa que eu pensei aqui... pensando mais assim em pessoas que têm medo de falar em público, de apresentação, essas coisas, pensem na parte que depende de vocês. Lembra que eu falei que o medo que a gente tem é o medo da reação das pessoas? O medo do que as pessoas vão dizer, o medo de que eles vão rir de mim, ou vou levar uma bronca, né? Cara, isso você não tem como dominar, você não tem como
decidir como a outra pessoa vai reagir. Você pode, no seu planejamento, imaginar, falar, bom, e se tal pessoa gritar, brigar comigo, o que eu vou fazer? Tenha tipo o teu plano ali, o teu protocolo para a situação A. E se tal pessoa fizer isso? Pensa nas reações possíveis, né? No melhor cenário, no pior cenário. E daí eu posso falar o quê? Eu posso fazer o quê? E foca no que você controla, no que depende de você, no que você pode fazer. E aí, assim, quando você domina essa parte do que depende de você, você tá por cima do medo. Você lida bem com o medo. Pensa, olha lá que eu tô falando que não quer dizer que você elimina o medo, né, nessa situação. Você domina ele naquela hora, você lida bem com ele naquela hora. E se você fica assim, não, mas então tudo depende dos outros, eu vou focar só na outra parte que eu não tenho poder nenhum, aí o medo dominou você. Então pensa na parte que você comanda. Se é uma apresentação, cara, eu tenho a apresentação pronta, eu treinei, eu conheço o que eu tô falando, né? Eu vou olhar no olho das pessoas, eu vou tentar captar a reação. Se perguntarem isso, eu vou responder tal coisa. Se perguntarem aquilo, eu vou responder tal coisa. Se eu perceber que eles não estão curtindo muito, eu posso puxar para esse lado aqui, né? Ou, por exemplo, eu quero ter uma conversa com a pessoa, com o meu parceiro, por exemplo, né? Com a pessoa que você convive e você precisa falar alguma coisa. É alguma coisa que está te incomodando, é alguma coisa séria, você precisa dar uma notícia, talvez, né? Eu pensei agora no caso de pessoas homossexuais que precisam dizer para a família que são homossexuais, sair do armário. E o medo que elas têm da rejeição, de desapontar, de ser mandado embora de casa, de sofrer, de tudo isso. Então, tenta pensar, bom, que momento, de que forma, qual é a minha intenção, como que eu posso falar. E essa parte é a parte que você pode controlar. E é isso que deve ser o seu foco. E não ficar focando só no que a outra pessoa, do que os outros vão dizer disso que aconteceu com você. Então, tem essa parte de você focar e de você se planejar na parte que depende de você é a maior de todas, é a melhor dica de todas para você lidar bem com o medo e dominar o seu medo. Lembra que lá no começo eu falei que a coragem, né, de fazer alguma coisa não quer dizer que o medo sumiu, que tem ausência de medo, não é isso, né? Você fez apesar do medo porque você consegue controlar. Se é na respiração, lembra do autoconhecimento que eu falei agora há pouco também? Se é na respiração que o teu medo acontece, pensa como você pode aprender a respirar para controlar esse medo, né? Então, assim, eu me paraliso, então eu vou, quando eu perceber que eu vou chegar ali, eu vou respirar fundo, eu vou pensar numa coisa boa, eu vou lembrar de um momento bom da minha vida. Espera um pouquinho, gente, que tem pessoas querendo subir aqui no colo, né? Foi lá jantar a comidinha dela. Então, você pensar, você alavancar, você puxar, eles chamam isso de âncora, né? Âncoras emocionais no coaching, de você lembrar de um momento bom da tua vida e você ter esse momento pronto ali. Pra hora que essa emoção negativa do medo chegar, você aniquilar, você ter uma coisa maior, porque os sentimentos positivos são mais fortes, né? De um momento bom que você teve. Então pensa assim, deixa preparado, qual que foi o momento mais feliz da tua vida nesse ano, nos últimos, 3 meses, ou uma coisa, sente isso e quando você perceber que tá com medo e tá ali na hora, puxa essa lembrança pra mudar o estado emocional, entendeu? Se é uma coisa assim que paralisa e que dá aquela coisa mais no sentimento, assim, do respirar, do paralisar, tenta pensar numa coisa boa, porque quando a gente pensa em coisa boa, a gente solta, a gente relaxa, né? Quando a gente tá feliz, a gente tá mais solto. Quando a gente tá com medo, alguma coisa, a gente fica tenso, né? Então, você ter esse pensamento bom na tua cabeça ajuda também. Olha, eu já me perdi no número das dicas aí, gente. Já falei de autoconhecimento, né? De você descobrir onde o medo acontece em você, de você focar no que você pode controlar, se preparar e planejar bem essa parte. E agora eu falei de você puxar, de você fazer uma âncora positiva com coisas boas que aconteceram com você, com pensamentos bons. Uma das minhas âncoras, um dos meus pensamentos bons são essas pessoinhas aqui, ó. Né? Quando eu vejo que tem
quando tá rolando assim uma ansiedade, um nervoso, alguma coisa assim que é de medo, eu começo a pensar na Nina e na Belle, brincando com elas acordando comigo, como elas são fofinhas, o carinho delas. Então isso vai já aliviando, eu vou ficando mais tranquila e o medo vai se dissipando, sabe? Então isso é uma âncora minha, cada um vai ter o seu. Certo? Deixa eu ver o que a Bia tá dizendo aqui. Muita gente confunde ansiedade com medo também, né? Tem que observar se é um ou se é outro. É difícil? Realmente, Bia, é difícil porque um puxa o outro. A ansiedade é você ficar, né? O medo fica ali indo e voltando e você fica pensando no futuro, no que pode acontecer de pior. Então, a ansiedade é um medo contínuo, assim, né? Deixa eu ver mais uma coisa aqui que eu pensei. Olha só, gente, puxando pro lado aqui do inglês. Quantas vezes, ó, a Bia aí que também é professora vai poder me dar mais base nisso. Quantas vezes a gente vê criança, adolescente, mas principalmente adulto que vai fazer aula de inglês e daí chega a hora que tem que falar. Tem que falar comigo, com o professor, ou tem que falar com outro colega. Aí essa pessoa treme na base. Já foi repetido 1 milhão de vezes, já foi praticado 1 milhão de vezes, sem estar no foco da atenção, a pessoa fala legal, assim, tranquilo, e daí quando todo mundo olha para ela, ou quando ela tem que demonstrar o que ela sabe, aí o bicho pega, a pessoa entra num cagaço, treme, sua. Eu lembro, foi nesse ano ainda, eu tive um aluno adulto, um cara que tem um cargo numa empresa, uma pessoa que trabalha, tem a casa dele e tudo. Quando a gente precisava, quando eu sugeria fazer alguma atividade de conversar com outras pessoas, de assim, perguntar para outra pessoa usando aquela estrutura, né? Ou ir numa sala de aula do lado, perguntar para outros colegas, ele suava de pingar, de tanto medo que ele tinha de falar com outras pessoas. Ó, o Igor dizendo que é assim, né? Então, isso acontece com as pessoas. E o que para esse caso de você, numa situação da aula de inglês, que você vai se expor um pouquinho para conversar ou com o professor, qual é o medo de falar com o professor às vezes? Porque eu sei mais, eu tô analisando, eu tô julgando. E com outro colega, uma pessoa de outra sala, esse medo de julgamento, o que vão pensar de mim? Tem uma questão que todo mundo que tá aprendendo alguma coisa, que tá em alguma aula, ou que tá no trabalho, né? Por exemplo, eu que tô, por exemplo, eu vou fazer essa live. Eu estudo, eu pego bastante coisa sobre o medo e tal. E eu acho que, bom, agora deu, tá bom. Tô boa o suficiente pra falar, pra fazer. Então, tá bom, talvez não esteja perfeito, mas tá bom o suficiente. Porque se eu ficar buscando a perfeição, você fala, não, mas eu tenho que estudar um pouco mais, eu tenho que treinar um pouco mais, eu tenho que fazer um pouco mais, esse ciclo não acaba nunca. Nunca, porque a informação tem fim. E daí você nunca vai estar pronto e a tua sensação de que sempre você tá... não tô bom ainda, não tô pronto, não vou treinar, não vou fazer. Daí você nunca faz e continua semeando, né, regando e adubando o seu medo. Em vez de você falar, não, já vamos treinar assim mesmo que saia um pouquinho errado, vamos fazer, vai tá bom, talvez eu esqueça, talvez eu troque alguma coisa. Quantas vezes nessas montes de live que eu já fiz, que eu anotei, eu pensei em alguma coisa, daí eu não falei. Putz, não falei. Ixi, esqueci. Fazer o quê? Tô fazendo, tô treinando, tô me colocando, vamos lá, vamos aprender, tá bom o suficiente, tem conteúdo já que vale a pena, vamos embora, pronto. Então, voltando à situação lá do inglês, você não tem que ter pronúncia perfeita, principalmente quem tá começando a falar, quem tá começando a estudar. Poxa, vai falando, vai tentando, vai se jogando, vai aos poucos, sabe? Foca no que foi feito. Não, a gente treinou, vamos tentar assim um pouquinho. E se errar, tudo bem. Se você errar na vida, se você errar numa aula, se você errar numa apresentação, alguma coisa, tudo bem. Você vai treinar melhor, você vai se planejar melhor para a próxima vez. Importante perceber de onde o medo vem. Exatamente, Bia, a gente estava falando isso, de onde o medo vem. Vem do quê? Das outras pessoas? Vem onde ele se manifesta em você? Tudo isso é importante sim. Isso tudo faz você dominar, você lidar. Lembra? Eu já falei isso várias vezes, vou continuar falando. Então, esse simples conhecimento do teu medo já te dá mais poder sobre ele. Certo? Mas tentem pensar em situações do dia a dia de vocês que às vezes você tem, poxa, não vou falar.
não vou fazer. E tentem aplicar essas dicas, essas técnicas ali, para você poder começar a ter domínio. Eu coloquei num outro post aí, era assim, faça o teu medo ter medo de você, sabe? E não é a questão de, não tenho medo de nada, eu sou a doida que não tem medo de nada, aí já começa a ser perigoso. Mas você saber, poxa, eu tô com medo disso, nossa, eu sempre tenho medo quando acontece isso, por quê? O que pode acontecer de tão ruim? Porque às vezes a gente nem chega nesse outro lado do raciocínio, não é verdade? Olha só, a Ju falando, quando eu era criança, para não ter medo de falar em público, eu me forçava na missa a pedir para ler na frente de todo mundo as leituras, e deu certo. Olha só, né? O ambiente da missa, da igreja ali, talvez fosse já confortável para você treinar. Hoje posso falar em público sem medo nenhum. E outra coisa, né, Ju? Não tem segredo, né? É prática. É prática, é treino. Não existe você chegar numa situação e querer quebrar logo de cara. Você vai ter que treinar, você vai ter que se jogar e tentar ir fazendo. E a ideia é que você melhore a cada vez. O Crema ali dizendo, vamos ver, às vezes a gente acha que as pessoas têm uma certa expectativa de nós. E acho que isso acaba atrapalhando bastante em vários cenários também. Exato. A gente não sabe... Os cabelos estão caindo aqui, gente. Vou soltar o negócio aqui. A gente acha, nossa, tal pessoa vai querer X de mim. E às vezes tá só na nossa cabeça essa expectativa, né, Crema? É isso que você tá dizendo, né? Então, assim, você, poxa, tá bom, eu acho que tá bom. Se você tá tão em dúvida se tá bom ou não, tenta ver, como eu falei, opiniões confiáveis de pessoas ali perto de você. Cara, você acha que assim tá bom? Não, tá beleza, vai lá. Provavelmente já é a opinião de mais uma pessoa, já vale ali. Vamos ver a Bia aqui. O medo pode ser saudável em algum momento? Alguma leitura sobre isso? Bia, o medo é saudável. Comecei bem no início da nossa live de hoje, eu comecei falando que o medo faz parte. E o medo protege a gente sobrevive pelo medo. O medo é a coisa que te faz planejar, se preparar melhor, se precaver, de você não se colocar em situações de potencial risco, de real risco na tua vida. Então o medo é saudável, sim. O problema é quando ele é desmedido, quando ele te bloqueia, quando ele te trava, quando você deixa de fazer e você começa a conviver sem problemas, Bia, sem problemas. Você conviver com esse medo, aí que começa a ser o problema. E a última parte que eu vi, olha só, vocês já conhecem aquela monja Coen? É uma monja budista, ela tá assim no YouTube direto, ela fala bastante com o Leandro Carnal. Inclusive ela vai estar em Curitiba em setembro, se eu não me engano. Setembro ou outubro, eles vêm pra cá fazer uma palestra. Nossa, assim, ela é fantástica. O Leandro Carnal também, mas ela é assim, só a cara dela já, gente, você olha o vídeo com a cara dela, você já... Ai, que delícia. Sabe, assim, a pessoa já é maravilhosa. Ela tava aqui em Joinville na Feira do Livro, olha que ótimo. Gente, quem tá aqui em Curitiba, aproveita pra ir, é fenomenal. Eu tava assistindo um vídeo dela sobre medo e ela tava contando uma história do Buda, que ela é uma monja budista, né, zen budista, dizendo assim que uma pessoa, um cara foi dormir, ou o Buda foi dormir, assim, minha memória tá mais ou menos, não sei se foi o Buda que foi dormir ou uma pessoa que foi dormir e o Buda contou essa história, não sei como é que é. E ele, no quarto dele, ele apagou a luz e veio a luz da lua, e quando ele olhou para o lado, ele viu o que parecia ser uma cobra dentro do quarto dele. E ele viu aquele reflexo, né, no formato de uma cobra, e ficou a noite inteira acordado ali, né, e prestando atenção, com cuidado, para que aquela cobra não viesse, não atacasse ele, não mordesse ele, não matasse ele. Então ele passou a noite inteira tenso ali, em claro, com medo daquela cobra. Quando o dia chegou, quando a luz do sol apareceu, que ele percebeu que aquilo era só um galho, não era uma cobra. Então, qual é a moral da história? Primeiro, você precisa ter uma visão clara das coisas. Não, você sabendo que aquilo lá era só um galho, você não teria ficado a noite inteira acordado, você não teria ficado em claro. Transportem essa ideia para a vida. Você tem um medo, o medo tá ali, você acha que é uma cobra, você acha que é uma coisa muito grande que vai te matar. E daí, quando você tem clareza, quando você vê a coisa real, do jeito que ela é, você fala, poxa, era só um galho. Não era tanto assim. Então, pensa nesse medo, isso que o Crema falou antes, de você pensar, poxa, as pessoas têm uma expectativa. Tem mesmo? O que você esperava? Tal? Nossa, mas não, né? Não, na verdade, não era isso não. Poxa, era só um galho, né? Oi, Flá, obrigada.
E daí, outra coisa que eu acho que é o mais bacana desse vídeo dela, e outra coisa, se você não pode, se realmente é uma cobra o que tem ali, isso te assusta, saia de perto, afaste-se, não conviva com uma coisa que te dá medo. Então, saia de perto disso, ou você tem clareza e elimina ou aniquila esse medo da sua vida, ou afaste-se disso. Não viva do lado de uma cobra. É isso que é a moral da história lá do budismo, lá que a monja Koen falou. Então, tem vários níveis de medo, né? Tem isso. É um trabalho mental que a gente tem que treinar o nosso pensamento, o nosso cérebro, para ele funcionar ao nosso favor. Então, em momento algum eu disse que é fácil. Só que se a gente começar a treinar esse domínio sobre o medo, lidar com o medo, a gente começa a ter controle sobre as situações e a gente vai saindo disso com mais facilidade. Tentar racionalizar o medo pode ser realmente uma boa ideia. É isso, Ju. Sabe? É isso mesmo. É isso de você pensar, poxa, primeiro pensar o que te dá medo, onde o medo se manifesta, de que forma ele se manifesta em você. Você tem medo de quê? Que reação? O que é que isso pode te trazer? Tentar conversar com pessoas, se informar e enfrentar. Lembra na live que a gente fez com o Fábio, que a gente falou de inteligência emocional, que ele falou do sentimento de medo, que você trocar o medo por precaução. E também, se você tem medo, a melhor maneira de você lidar com o medo é você enfrentar o medo. Então pensa só nessa história do Buda aí que a monja Koen falou. Se esse cara que estava lá no quarto visse um negócio, ele achou que era uma cobra, então se ele fosse enfrentar essa cobra, ele descobriria que era um galho, né? Então tem isso tudo também, sabe? Mudando isso de uma historinha de cobra e galho para a vida, muitas vezes o que acontece na tua cabeça, o medo que você tem aqui, não é real. E eu vou dizer que a maioria das vezes os problemas, os nervosismos, as ansiedades, as coisas que você tem na cabeça estão só na sua cabeça. Elas não são reais. Ai, mas tal pessoa tá pensando, tal pessoa fez, não sei o que. Não é real. Acender a luz, exatamente, Ju. Sabe? Você iluminar o teu conhecimento para você ver o que é realmente. E se for uma cobra, como que eu vou lidar com essa cobra? Eu vou chamar alguém para matar a cobra? Eu vou descobrir uma forma de segurar a cobra, tirar o veneno dela e fazer o quê? Tem que lidar, não pode ficar acumulando esse medo dentro de você. É essa a ideia que eu acho que é bem legal finalizar com esse pensamento da monja, que é assim, você não conviver com isso, você se afastar, você tirar esse medo de você. E eu acho que é a coisa mais bacana de tudo que a gente tem que ter como norte. Se você tem uma coisa que te dá muito medo, comece a pensar como você vai enfrentar esse medo e como você vai tirar ele da sua vida. Então, pra gente finalizar essa live de hoje de medo, você pensar nisso. Quais são os teus medos? Como que você pode decodificar esse teu medo? E como que você vai enfrentar? Como que você vai fazer isso sozinho, com ajuda? Que técnica que você vai usar? Como é que você vai fazer? Aí é contigo. Ou se você precisar, tem uma pessoa maravilhosa que todos vocês conhecem, que é coach, que pode te ajudar com isso. Certo, gente? Mas de qualquer forma, olha só, assistam esse vídeo. Hoje não tem dica de leitura, a Bia tinha perguntado antes aí de dica para leitura. Bia, eu li muita coisa online, eu não li livros sobre isso. Eu assisti muitos vídeos dessa monja, gente, ela é maravilhosa, ela tem vídeos lindos. E eu vi várias outras coisas, vários artigos sobre medo. Coisas mais científicas assim, então dá uma busca no Google assim, como enfrentar o medo, como superar o medo, tem muita coisa legal na internet, muita coisa de coach, muita coisa de psicólogo, mas eu espero ter ajudado vocês com algumas dicas de como lidar com isso, para que vocês tenham mais coragem para ir na frente mesmo e bater ali, ó, medo, vem aqui, ó, vamos conversar sério e deixar isso para longe de você, não conviver com isso, para, como eu sempre digo, ter uma vida boa. A gente está aqui para ser feliz, a gente está aqui para que a nossa vida seja plena e que a gente tenha esse domínio do que acontece com a gente. A gente não é vítima das emoções, a gente não é vítima do que acontece no dia a dia, a gente tem poder de lidar com essas coisas. Então a ideia de todas essas lives é dar ferramentas para que vocês possam lidar com isso. E todas essas lives, já respondendo a pergunta do medo de ficar sem a live depois, Jorge, tem depois fica aqui nos stories, vai pro YouTube depois também.
Pega uma dica dessas, pega a que mais precisa para você e coloca na prática. A gente ter o conhecimento e não colocar ele em prática, a gente andou metade do caminho só. Então escolhe uma dessas coisas aí que eu falei hoje, coloca em prática, me conta como é que foi depois, eu vou adorar saber, mandem o feedback de vocês. Gente, é isso por hoje, muito obrigada pela participação, se agasalhem, fiquem bem, tenham uma ótima noite, durmam bem, até terça-feira que vem, na próxima live. Eu não sei o assunto ainda, estou aberta às sugestões, mandem aí o que vocês querem saber, o que está pegando na vida de vocês, o que vocês precisam de dica, eu vou atrás e terça-feira que vem a gente conversa um pouquinho mais, certo, gente? Um beijo bem grande, boa noite para todos vocês, até mais, fiquem bem!